A Alemanha, ela tem, pelo menos eu tenho essa ótica, que na Alemanha existe muito do lance artesanal da construção, as micro cervejarias, Sim. né? E aí eu queria cair também no lance desse trabalho artesanal que também dá seguimento a alguns sobrenomes, né? O Schumacher que a gente falou, que você me ensinou que é o sapateiro, né? O profissional do sapato. O Miller, que é o da farinha, Sim. né? Onde que eu quero chegar com isso? A Alemanha, por ser um país pequeno, esses conglomerados, essas comunidades e construir coisas por séculos que acontece lá, eu vejo isso muito forte, assim, se você quer comer o melhor pão da Alemanha, é uma comunidade que existem, sei lá, 200 pessoas que tem aquela receita e ninguém mais conseguiu dar continuidade, que é muito específico deles. É isso mesmo a ótica que eu tenho ou tá errado, assim? Não, acho que tem uma cultura de séculos sim, de craftsmanship, sabe? Não sei como falar em português, tipo Aham, o artesanal, sabe? aham, O artesanal que atingiu uma excelência na área dele, sabe? sim, E não acho que são comunidades geográficas, sabe? Mas são meio esses guilds, sabe? Esses tipo de especialistas, ainda mais essas coisas artesanal manuais, sabe? Tipo sim, o cara que faz umas pão, sim, ou cerveja, mas cerveja já são empresas, sabe? São empresas médias, pequenas, nem microbreweries, mas são mais essas empresas já super tradicionais. Tem uma empresa lá em Bavária, que, Weinstefan, que faz uma cerveja desde o ano sim, sim, 1050. aham, Então, uma empresa de 1000 anos, sabe? sim, sim, Isso existe. Mas eu gosto disso muito, porque tem uma perfeição, sabe? Uma procura da perfeição das coisas, que eu admiro nesses artesanais alemães. Que também tem um pouco... Americanos já são mais pragmáticos. Eles não têm esse mesmo perfeccionismo, eu acho, em geral. Eles são muito mais pragmáticos e melhor no marketing. sim. Tanto é que, né, lógico, a gente não vai entrar num assunto de cerveja aqui, mas pra você ter uma noção, esse eu não vou saber fazer a pronúncia, que é a lei da pureza alemã. Sim. Reinheitsgebot, né? Reinheitsgebot. Isso. É, A lei da pureza alemã, os sim. americanos destroem ela e Isso. usam isso como uma bandeira, assim, é que a gente, né, destrói a lei da pureza alemã e a gente enfia lúpulo, a gente Sim. enfia, né, frutas e faz um negócio mais maluco. E Sim. vende super bem, né? Porque o Sim. americano faz isso muito bem, Exato. né? O show business deles é pra tudo. Eu te perguntei isso porque é curioso, quando eu descobri que os sobrenomes tinham esse lance da Sim. especialidade do cara, porque se você perguntar pra mim assim, onde tem a melhor receita de alguma coisa, eu falo, cara, com certeza tem na Alemanha alguém que faz uma receita perfeita de alguma coisa, Uhum. né? E ninguém muda. Não Sim. é aqui no Brasil que é 3 colheres de sopa e a minha mãe manda uma meia ali que ela fala que é a receita dela. Lá é 3 colheres de sopa mesmo. Se você quiser reproduzir, né, a receita de uma comida, no caso, mas eu tô dizendo de qualquer outra coisa. Uhum. Até mesmo a gente tem aqui, pelo menos eu tô falando com a minha ótica, Gustavo, 35 anos, que se você quer uma engenharia de carro, é Volkswagen. A gente tem bem forte isso. Uhum. Pelo menos o que foi construído no Brasil, Sim. né? A minha ótica que eu tenho, tanto é que o Gol foi nem sei se tem Gol na Alemanha, né? Mas foi o veículo mais vendido durante anos É, na Alemanha aqui, tem. né? E se você for olhar a engenharia do Gol e quantos param na mecânica, é baixíssimo, né? Porque a engenharia do negócio é bem feita. Aí a estética é outro assunto, né? Ah, mas você tem carros lindos também. Olha os Porsches. Então, Tem alguns lindos carros lá, sim, eu isso que acho eu ia também. falar. Porque aí eu queria fazer um paralelo que é assim, se eu fosse contratar bons programadores, bons Uhum. engenheiros, alemão. Bons designers, talvez não. Acho que eu não concordo com você. Não concordo, muito Não. bem. Porque, na verdade, eu não sei se eu contrataria muitos alemães, mas um, por outros motivos. Mas, não, acho que a Alemanha tem realmente uma história de design incrível. O É, industrial design, desde o Bauhaus e outros, tem muito, tipo, os carros alemães, tipo, são bem desenhados. Eu acho Porsche, Mercedes, sim, Audi são lindos, sabe? sim, sim. Eu acho. Não, todos eles. E também, olhando no mundo das casas, sabe? Tipo, ah, electro, como chama? Eletrodomésticos? Eletrodomésticos? Tipo,
freezers, coisas, sabe? Tudo isso. Tem várias marcas tops sim, do sim, luxo sim, sim, da sim. Alemanha, sabe? Que são desenhados com tudo perfeição. Eu sempre falei isso para os americanos também, tipo, como chama? Light switch, ou para ligar a luz, como chama isso? É o espelho de luz ali, né? O botão para... Aham. Como chama isso? Agora você me pegou. O interruptor de luz, o espelho de luz. Fala português? Interruptor Interruptor de luz, ok. o Mas interruptor de luz. olha como ele é feio, sabe? Na Alemanha você tem ela tipo grande, quadrado, redondo, para você nunca bater ele errado, sabe? Ele é algum engenheiro e um designer juntos aperfeiçoaram Entendi. E em Nova York, nos condomínios do luxo, eles colocam esses botões feios lá, sabe? Porque é um condomínio multimilionário, mas um botão feio. Na Alemanha, numa casa mais humilde, teria um botão lindo. Entendi. Optimizado, sabe? Quando você fecha a porta do Mercedes-Benz, sabe? Ele tem um som, clique, sabe? Sim, isso é verdade. Algum engenheiro ficou lá desenhando o som e a experiência táctil de uma porta de um carro, sabe? Sim. Então tem muito esse perfeccionismo que é legal. Só que, do outro lado, sendo realista, a Alemanha não se virou bem no mundo digital. Sabe? A gente tem uma tradição de coisas tangíveis, mas digital não. Olha, todos os digitais vêm dos Estados Unidos. Nenhuma empresa grande sai da Alemanha. Eu tenho a sensação que o chão de fábrica, que a gente chama aqui, o chão de fábrica alemão é forte e sempre vai ser. Sempre não. Talvez China vai tomar controle disso. Então, mas aí é forte assim. Mas aí o perfeccionismo e as coisas que a gente estava falando, a gente tirou do assunto. Talvez eles ganhem o chão por volume. Mas com o tempo eles também vão se nivelar, sabe? Sim, mas eu acho que tá longe da qualidade. Não é porque você é um alemão que tá aqui na minha frente, mas, cara, eu vou falar, se eu for comprar algo alemão que eu sei que não vai dar problema, que vai ser perpétuo na minha casa, eu compro alemão. Eu não compro chinês, apesar que o mundo todo é chinês. E também o japonês é muito bom também. O japonês é muito bom também, né? Inclusive videogame, então os chineses são maravilhosos. Mas onde que eu quero chegar, né? Construir essa Alemanha para os próximos séculos, pode ser que ela se apague do mundo, porque o mundo está construindo um negócio completamente digital. Exato. Né? Então, aqui a gente fala, eu trabalhei na área de inovação numa seguradora de 120 anos. A minha missão era acabar com o negócio. Era meio doido, né? Falar assim, qual que é a sua missão aqui dentro da empresa? Acabar com essa empresa, né? Construir a próxima fase dela. Como é que você fala isso para um país, né? Que é tão manufatureiro, sei lá, seria essa palavra, tão engenhoca, tão físico, de um digital que vem engolindo. E aí eu te pergunto, você tomou essa decisão bem cedo, que você foi para os Estados Unidos e já entendeu isso. Como é que o alemão agora está se comportando? Você tem notícias de como o empresário alemão está correndo atrás para se digitalizar ou está parado o negócio? Eu vejo isso muito próximo, porque por exemplo, eu trabalho eu falei, né, a gente montou nossa plataforma do ensino via chat aqui no Brasil, no BH e em São Paulo, e exportamos para a Alemanha. Então, estamos operando na Alemanha. E eu vejo lá alguns desafios. A Alemanha tem muita dificuldade em abraçar as soluções dos Estados Unidos, porque eles têm... Tem um lance bairrista que a gente fala aqui no Brasil, assim, como que fala? A palavra correta seria... Tô tentando achar uma palavra correta, mas aqui no Brasil a gente fala assim, no Sul tem muito isso do bairrismo, assim, gaúcho compra de gaúcho. Sim. Alemão compra só de alemão? Não, na verdade não, porque o país, a Alemanha é um país pequeno, sabe? Ele é bem menor do que Minas Gerais, sabe? Ele é muito pequeno. E sempre faz essa comparação, sabe? Em Minas eu posso dirigir do BH para Montes Claros, tipo 8 horas de viagem, não sei. Em 8 horas na Alemanha eu já chego em 8 países. Sério, em 4 horas da minha casa eu já estou em 8 países. 5 horas, dizemos. Eu posso ir na França, da Frankfurt para Paris são 3 horas e pouco com trem, sabe? E tipo, então é incrivelmente pequeno. E num país assim, onde você tem uma população com relativamente boa educação, que viaja muito, tem muitas férias. Então, a cultura é muito globalizada, a cultura é muito aberta. Não é um tipo de, só vou comprar do alemão. Mas tem um aspecto
na informática é o problema do segurança dos dados, onde a Alemanha é muito obsessivo em não deixar dados ser indo para os Estados Unidos por... Isso aí, mas isso aí é... Isso é bom, de uma certa forma. Acho que isso Hollywood expressou bem sobre as inteligências na época da... Isso é uma coisa que faz sentido, mas na prática ele cria muitas fricções também na adoção de tecnologias. Mas, a princípio, a Alemanha, eu acho que hoje está como um país muito aberto, muito moderno e muito digitalizado. Uma produção Voz e Conteúdo.